De volta com o seu Conexão Jovem, o seu programa onde você tem voz e tem vez. A sua participação vale aqui com a gente, através do Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Estamos também no Instagram e também através do nosso WhatsApp, 12981567416. Você pode participar aqui com a gente. O tema de hoje, produtividade. Como eu e você, nós jovens, podemos ser mais produtivos, ter aí as nossas tarefas enquadradas em 24 horas, porque tem gente que quer mais, né? 30 horas, 35, agora mais tempo, né, Jerônimo? Não é a resolução dos nossos problemas, a gente precisa, de fato, de um planejamento. Esse é o segredo, né? É, planejamento e método, né, Bianca? E método, né? Você planeja, cumpre, avalia o que aconteceu, melhora e faz tudo de novo. E assim é o método. Agora, antes aqui ainda do quadro do Rodrigo, daqui a pouquinho tem aqui Pensa a Sociedade com o professor Rodrigo Udo. Jerônimo, tem muita gente que deixa as coisas para depois e não é uma pessoa muito produtiva porque tem medo de fazer aquela coisa. Tipo, eu não quero fazer isso porque eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo até de dar certo, eu tenho, sei lá, medo daquela coisa, né? E deixa aquilo para depois. Como que a gente pode trabalhar esse medo na nossa vida? Pode tirar o medo 100% ou não? Ele sempre vai existir? Ele sempre vai existir. É bom que ele exista, na verdade, né, Bianca? O medo protege a gente de muitas coisas, né? O que não pode é o medo exagerado. Então, o que acontece? Muita gente espera que... Não, o dia que eu não tiver medo, eu falo em público. O dia que eu não tiver medo, eu faço tal coisa. E, na verdade, dificilmente o medo vai passar. Dificilmente não, provavelmente o medo não vai passar. Então, a grande sacada é o seguinte, quando você quer realizar alguma coisa... Várias forças são contrárias para que aquilo se aconteça, para que aquilo realize. E normalmente essa força contrária é o medo. Medo, como você disse, de dar errado, medo de dar certo, medo de ser julgado, medo do que vai acontecer, medo da vergonha, a gente lá para baixo. medo, e acontece o quê? A pessoa não realiza. E deixa para depois. E às vezes arruma as desculpas mais absurdas para que aquilo aconteça. Não, no ano que vem, esse ano não deu. E vai dando as desculpas para que aquilo vá para frente. Então, na verdade, é que a grande sacada não é você esperar que o medo passe. É você achar algo que te dê uma força tão grande que você faça apesar do medo. Posso contar uma que eu faço comigo? Manda. Eu tenho medo de fazer exame de sangue, Bianca. 2. 2 também? Se a gente der a monte, desmaia junto, assim, eu desmaio. Eu tenho que focar numa outra coisa, numa outra vibe para poder tirar meu sangue. Não era nessa história que eu ia contar, mas essa é rapidinho. Eu tava olhando, uma vez eu fiquei focando numa formiguinha que estava na parede, só que a formiguinha sumiu. Quando ela sumiu, eu desmaiei. Mas enfim, então, qual é a grande sacada? Eu tenho medo de fazer exame. E aí, eu criei uma razão para que eu ultrapassasse aquele medo. Eu decidi que aos 80 anos de idade, eu vou fazer uma palestra para 2.000 pessoas, dizendo que eu só estou vivo aos 80 anos de idade, porque aos 40 eu decidi que eu ia fazer aquela palestra. Então, você colocou essa situação para te motivar. Para me motivar. Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer um exame, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, não, eu preciso fazer isso, porque senão eu não posso dar aquela minha palestra. Então, hoje, pra você ter uma ideia, a minha pressão, quando a gente mede pressão, minha pressão é ótima, mas se eu for um médico, ela sobe de nervoso. 2 também. Então, pronto. Agora, quando eu deito no médico para fazer um exame, eu fico pensando na palestra que eu vou dar aos 80 anos. Eu imagino minha mulher, a Paty, velhinha, já caidinha, baranga, mas lá, imagina a Paty velhinha lá, imagino meus filhos, imagino meus netos, isso na minha realidade. Na realidade de você jovem, imagina o que faça sentido para você, para que você faça, não espere passar o medo, mas que você faça apesar do medo. Você só precisa achar algo que te dê mais força para fazer apesar do medo. O que é, não sei, é seu, é meu. Né? Para mim, foi essa palestra aos 80 anos de idade. Que te motivou, que te apertou o botão, como você disse. Que apertou o meu botão e que me faz hoje eu fazer o exame de sangue com medo. Mas apesar do medo, eu faço o exame de sangue. Apesar do medo, eu estou aqui com você. Para mim, isso é uma novidade. Né? Eu nunca tive numa televisão na minha vida, nunca participei. Mentira, quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui sorteado e ganhei um filhote de cachorro e fui receber ao vivo. Aí fiquei uma daquelas 35 crianças no fundo, eu fui uma daquelas. Né? Mas eu nunca fui no programa de TV ao vivo. Então, claro que dá uma ansiedade, um frio na barriga, mas como é tão importante para mim fazer com que a minha mensagem vá para que você produza mais, é mais importante para mim você produzir mais do que o meu próprio medo. Então eu estou aqui e estou feliz, com medo. Muito interessante, porque não é para a gente aniquilar o medo, ele sempre vai existir. Sempre você vai precisa existir. fazer apesar do medo. Bacana, gostei disso aí. Agora, Jerônimo,
O medo atrapalha a nossa produtividade, foi o que a gente colocou aqui, né? E eu acho que já responde essa pergunta, porque a pessoa pergunta, o medo atrapalha a nossa produtividade? Como é que é isso? Sim, atrapalha. Atrapalha, né? No momento em que você deixa de fazer o que precisa na direção do teu sonho por conta do medo. Então, o que está faltando é você dar mais clareza ao teu sonho, ou achar um sonho que realmente te faça fazer apesar de... Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre fracasso, porque tem muita gente que tem medo de fracassar. E daqui a pouquinho a gente vai conversar isso aqui com o Jerônimo. Mas antes, tem Rodrigo Udo aqui para a galera do Conexão Jovem. Olá, amigos do Conexão Jovem. Estamos aqui de volta para falar sobre um tema que mobiliza bastante a sociedade. Vamos falar sobre preconceito. E olha, preconceito realmente é um tema muito importante. Há pesquisas recentes, feitas em várias universidades do país, publicadas inclusive em grande medida no livro A Cabeça do Brasileiro, constataram que o brasileiro é preconceituoso. Olha que interessante, nós somos preconceituosos. E tem mais, não é só o branco que é preconceituoso contra o negro, mas também existem negros preconceituosos contra brancos. E o preconceito vai muito mais longe do que exatamente a questão da cor da pele. Nós temos preconceito, por exemplo, com relação a determinados tipos de religião, nós temos preconceito com relação a determinadas profissões, nós temos preconceito com relação a determinadas pessoas simplesmente que são diferentes de nós, né? Porque para a gente ter preconceito basta ter uma ideia pré-concebida, sem você aprofundar ou conhecer o outro. Essa ideia de conhecer o outro, ela é histórica, muitas pessoas fizeram muitos estudos, especialmente no século XVI, quando os europeus chegaram na América, sobre esse elemento que é o outro, que eu não conheço. E é claro que existia uma série de preconceitos a respeito, por exemplo, dos índios. Ideias preconcebidas, desde o bom selvagem, que era uma ideia preconcebida, porque os índios não eram nem tão bons e nem tão selvagens. Existia também a perspectiva daquele índio herói, daquele índio bárbaro, e nem o índio herói nem o índio bárbaro eram muito factuais. Isso mostra que a gente pode ter preconceito sobre qualquer elemento, seja religioso, étnico, social. É claro que num país tão diverso como é o Brasil, preconceito não seria uma coisa que cabe muito bem, porque o Brasil é um país muito diferente, as pessoas são muito diferentes e também muito misturadas. Então, supostamente, durante muito tempo, acreditou-se inclusive no mito da igualdade racial. Gilberto Freire é um sociólogo que trabalhou muito esse conceito, sugerindo que no Brasil todo mundo se dava muito bem, justamente porque todos reconheciam o seu espaço no lugar de trabalho, no lugar do mercado de trabalho. Pode até soar um pouco preconceituoso isso também. Recentemente a gente andou observando pessoas fazendo posts em várias redes sociais sobre, por exemplo, posturas de determinados grupos sociais ridicularizando grupos religiosos e grupos religiosos ridicularizando outros grupos religiosos. Veja bem, o preconceito ultrapassa a linha do respeito e muitas vezes trata de querer criar barreiras para impedir que determinados grupos atinjam seus direitos sociais e civis. Bom, nós temos que ficar muito atentos a isso, porque se nós queremos ter os nossos direitos atendidos, toda a sociedade, todos os elementos da sociedade têm o mesmo direito. E você pode entrar em contato conosco pelo site paginadahistoria.com.br/novo. Mande suas dicas, sugestões, críticas e a gente se encontra por aí, beleza? Um abraço, tchau! Muito bem, um beijo aí para o meu amigo Rodrigo Udo, papai Rodrigo Udo, que já ganhou seu bebezinho aí junto com a Malen, sua esposa, esse ano. Presentaço, né, Rodrigo? Valeu demais a sua parceria aqui no Conexão. Jerônimo, você também que é papai, né, Jerônimo, do João e da Carol. São gêmeos, né? Gêmeos. Muito bem, são lindinhos, vi as fotos, você me mostrou, achei eles uma graça. E eu quero aqui soltar uma pergunta, a gente falou sobre o fracasso, tem muita gente que tem medo de fracassar, Jerônimo, e aí deixa de produzir. E aí tem uma pergunta envolvendo essa questão de fracassar, né? Como é que eu posso lidar com o fracasso, Jerônimo? Legal. O problema, Bianca, é o seguinte, as pessoas acreditam que o fracasso e o sucesso são os opostos, que o fracasso é o oposto do sucesso. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o fracasso é uma etapa do sucesso.
É um degrauzinho ali do É sucesso. um degrau. Então, Legal. cada vez que você fracassa, você está, na verdade, mais perto do teu sucesso. Que, na pior das hipóteses, você acabou de aprender uma forma de não fazer aquilo. Né? Então, se você resolve que vai falar em público e não foi tão bem na tua primeira fala em público, você acabou de ver uma forma como não fazer aquilo. E você se aproximou mais, porque da próxima vez você não vai fazer daquele jeito. Né? Então, eu tenho certeza que você, Bianca, com a perfeição que você faz o programa hoje, o teu primeiro programa provavelmente não foi assim. Não. Provavelmente já tem errado alguma Sim, coisa. muitas Né? vezes. E isso, na verdade, faz parte. Talvez se você enfrentasse aquilo como um fracasso, como oposto do sucesso, você não estava aqui agora, nesse momento. Então é isso. Na verdade, o que a gente precisa fazer é ressignificar o fracasso. O fracasso está absolutamente longe de ser o oposto do sucesso. Ele é, na verdade, uma etapa dele. Muito bem. Tem gente que fala assim, não, eu nem gosto de falar fracasso. Eu lido com o fracasso do tipo, é uma experiência. Eu não fracassei, eu tive uma experiência. Tá certo isso Ótimo, também? excelente. Né? Na verdade, o que você vai buscar são termos, forma de ver aquilo. Na verdade, a forma como a gente vê o mundo, ela pode fortalecer ou enfraquecer você. Né, que são suas crenças, sua forma de botar o seu olhar sobre aquilo. Então, você pode fortalecer ou enfraquecer dependendo de como você olha para aquilo. Se eu pedir para 100 pessoas tirarem uma foto de uma maçã em cima de uma mesa, eu posso praticamente garantir quase com 100% de certeza que virão 100 fotos diferentes, porque cada um olha para aquela maçã de um jeito. Né? Então, se você olha... Você tem um jeito de interpretar. Então, se você olha para o fracasso, não chama de fracasso, chama de experiência, né? Tá ótimo. Então, essa experiência, na verdade, me leva mais para perto do meu sucesso. Feito é melhor que perfeito. Muita gente fica esperando o momento exato para fazer, o momento exato para agir, e não age. Mas feito é melhor que perfeito. Né? Então, quando você faz, mesmo que não perfeito, você está mais se aproximando do sucesso do que se não tivesse feito. Ótimo, muito legal essa questão aí. Principalmente esse negócio do perfeito e do feito, para a galera que está aí num período de conclusão de trabalho, de TCC, de mestrado, de doutorado, sei lá. De fato, se ficar muito no perfeito, o negócio não sai, né? Não sai, aí fica esperando o momento perfeito, e isso vale para tudo. A pessoa espera o momento perfeito para fazer tal coisa, espera o momento perfeito para iniciar uma vida saudável, espera o momento perfeito para ter um contato maior, né, com a Bíblia, espera o momento perfeito para qualquer coisa. Legal. Quando acontecer tal coisa, eu faço. Só que feito é melhor que perfeito, meio é melhor que nada. Sabe aquela coisa de hoje eu vou malhar, hoje eu vou estudar 1 hora. E aí vai passando o dia, nossa, ainda não estudei. Aí quando vê, só dá para estudar 40 minutos. Não, então eu não vou estudar mais, porque só falta 40 minutos. Não tem 1 hora para estudar, só que meio é melhor que nada. Então, feito é melhor que perfeito, meio é melhor que nada. Faça do jeito que for, faça apesar de... que aí você vai cada fracasso ou cada experiência, como você falou, você está mais próximo do teu sucesso do que estava antes. Muito bem. E aí, faz sentido para você? Se você assistiu o Jerônimo aí nas redes sociais, você vai ver que, de fato, essa pergunta vai de encontro aí com muitas questões que você está passando aí na vida e ele vai te dar outras dicas também. Bom, aqui no Conexão sempre tem música e tem uma mensagem muito especial cantada aqui para você no Conexão. Passado confiaram em ti, Senhor. Clamaram a ti, foram libertos, e o Senhor não os deixou. Por isso eu peço, sejas comigo por onde eu for. És Deus de Abraão e de Isaque, sejas o meu também, Senhor. És Deus fiel, Deus de milagres, esse é meu Deus, nunca abandona
Ai, como eu gosto dessa música. Um beijo para você, Paula. Obrigada pela sua participação. E a gente já está terminando aqui o nosso programa. Vontade de falar umas 3 horas com você, viu, Jerônimo? Para sugar todas as suas dicas aí, principalmente hoje, a gente falando sobre produtividade. Dá uma última dica, você falou de música clássica, aumenta a produtividade, é isso mesmo? Show, exatamente. Música clássica, tem alguns estudos nesse sentido e mais do que estudo é comigo. Eu ouço música clássica, comecei a testar isso, testei vários compositores, né? E Beethoven, para mim, foi o que funcionou melhor. Então, eu produzo mais ouvindo música clássica. Muito bem. A gente estava conversando aqui sobre produtividade e tem uma passagem aqui na Bíblia e me chama muito a atenção essa história aqui de Jesus, quando ele cura o paralítico. Está lá tá na sua Bíblia, né? João, capítulo 5, versículo 8, onde Jesus coloca aqui para ele: viu, você quer ser curado? Ele fala: Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque e tal. Sempre quando eu entro lá, alguém entra no meu lugar. Ele falou assim: olha, você já está curado. Pegue o seu leito e levanta e anda. E a Bíblia diz, no versículo 9, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Jesus te oferece a cura, mas o que você tem feito com essa cura? De fato, você tem agido, tem feito as coisas acontecerem? Porque ele faz a parte dele e você tem feito a sua? Tem colocado em prática, tem de fato agido, tem colocado as coisas para ação, para de fato acontecerem, porque essa é a sua escolha. Ficar parado com a cura ali contida ou de fato pegar essa cura e fazer as coisas acontecerem. Jesus Cristo sempre está do seu lado. Jerônimo, eu queria te agradecer, foi um prazerzaço assim ter você aqui com a gente mais uma vez no Conexão. Espero ter outras vezes aqui para a gente bater um papo bem bacana e você trazer outras dicas aqui pra gente. Show de bola, eu que agradeço, né? Já tô gostando de vir aqui, né? Daqui a pouco eu vou trazer um colchãozinho e vou ficar dormindo aqui atrás para participar mais. Obrigado pela oportunidade de estar de novo aqui, adorei estar contigo, adorei estar contigo aqui e espero ver outras oportunidades e conte comigo precisando de mim, tô aqui. Vai ser um prazer. Muito bom, show. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe você, sucesso no seu trabalho e até uma próxima, Jerônimo. Amém. Um beijo para você, obrigada pela sua participação e até o próximo Conexão.